Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindas a esta live de lançamento do livro Bidenomics nos Trópicos. Eu sou André Roncalha, seja bem-vindo aqui ao meu canal, junto comigo, o organizador, o co-organizador desta obra, que a gente está muito feliz de lançar, Nelson Barbosa, professor da UNB, professor da Escola de Economia de São Paulo da FGV, também ex-ministro da Fazenda, ex-ministro do Planejamento, secretário de Política Econômica, tem um longo currículo. E a gente, então, se uniu aqui para organizar esse livro, que foi, na verdade, motivado já desde o início, na verdade, o iniciozinho do ano passado, quando eu e o Paulo Gala, a gente lançou o livro Brasil, uma economia que não aprende, eu e o Nelson, a gente começou a conversar e a gente viu que tinha tanta coisa interessante acontecendo lá fora, em termos de debates, né, de política industrial, de política econômica, e a gente, então, esse ano pensou, a partir da inspiração do Plano Biden, por que não pegar essa motivação, e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre isso, e tentar olhar um pouquinho para o Brasil, feitas as devidas mediações, feitas todas as considerações, né, em termos da estrutura econômica, da estrutura institucional. Então, eu tenho muito prazer aqui em dar as boas-vindas para o Nelson. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Então, a gente vai começar, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, aí daqui a pouco a gente vai ter dois dos autores e autoras que contribuíram aqui com esse grande projeto, aqui são 22 autores e autoras no total, que é o Manuel Pires e a Débora Freire, daqui a pouco eu vou apresentá-los, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui do livro. Então, o governo Biden, ele lançou no início, né, assim que ele assume o poder em 2021, né, desculpa, ele lança esse plano ambicioso de política econômica, que é centrado em 3 objetivos de política fiscal e também medidas que são complementares em termos de apoio aos trabalhadores e de combate à desigualdade. Então tem um plano de resgate às famílias mais pobres, que é da ordem de 1,9 trilhão, isso aí também, esse número tende a variar com o tempo, conforme ele vai enfrentando as lutas no Congresso. Um plano de empregos, que é o American Jobs Plan, de 2,3 trilhões, que são distribuídos em 8 anos, que são focados em investimentos em infraestrutura e inovação, e também incluindo mais gasto público na economia dos cuidados, a chamada Care Economy, e na transição para fontes sustentáveis de energia. Além disso, existe o plano de auxílio às famílias americanas, o American Families Plan, que soma aí cerca de 1,8 trilhão, e também vai ser distribuído ao longo de 10 anos, que vai ser focado no gasto social com educação e saúde, e também desoneração tributária para famílias de baixa renda. Sempre a questão que aparece rapidamente é como pagar por isso, né? Então o plano prevê um aumento progressivo de tributação sobre grandes corporações, um combate à evasão tributária, principalmente via paraísos fiscais, né, que já levou toda essa discussão no G20 sobre como tentar impedir esse movimento de fuga para paraísos fiscais. Então, o objetivo geral dessa mudança de política econômica, daqui a pouco o Nelson vai falar de uma maneira um pouquinho mais específica, é gerar mais empregos e inovação tecnológica, e essa é uma ruptura importante com o padrão de política econômica que vinha sendo adotado lá nos Estados Unidos, principalmente desde os anos 80, né, e era focado naquela noção, né, mais liberal, neoliberal, de eficiência e baixo custo. Então, diminuir o tamanho da atividade para focá-la melhor e gerar mais eficiência. Essa reviravolta agora almeja construir um sistema econômico que ofereça proteção, sustentabilidade e resiliência à sociedade americana. Então, é uma mudança profunda em termos de orientação da política econômica, e aí a gente, então, organizou esse livro em 3 partes, baseadas nessas motivações da política econômica do governo Biden. A gente fez uma primeira parte que conta com reflexões teóricas e históricas sobre o desenvolvimento econômico do Brasil. Então a Débora, inclusive, ela contribui com um capítulo nessa primeira parte, trabalhando a questão da desigualdade e da mudança estrutural da economia, mas tem discussão sobre a questão do segundo PND, que falaram que o segundo PND, né, recentemente começaram a falar que foi um fracasso. Então o Luiz Gesteira vai analisar com cuidado, né, o que foi o segundo PND em termos da comparação com o modelo que veio na subsequência. Depois, na segunda parte, a gente vai fazer um conjunto de análises setoriais, desde infraestrutura, passando por economia dos cuidados, área de inovação,
o setor de semicondutores, né, e tecnologia microeletrônica, muito importantes para a gente analisar, e vários outros, né, infraestrutura urbana e assim por diante. E na última parte, a gente analisa as políticas econômicas e de financiamento, né, que é aquela velha história de como pagar por essa transição. Então, essa sequência busca oferecer para vocês uma visão de conjunto sobre o problema do desenvolvimento econômico brasileiro à luz do plano Biden, da iniciativa do Joe Biden nos Estados Unidos. Então, certamente tem muitas dimensões que ficaram de fora dessa seleção de temas. O livro não se pretende exaustivo como um programa de governo final para desenvolvimento nem nada. Na verdade, é uma provocação a uma reflexão sobre temas que a gente entende que já deveriam estar sendo debatidos aqui na imprensa brasileira, no debate público brasileiro, há bastante tempo. Então, eu vou pedir para o Nelson fazer ali uma breve exposição do que é essa mudança em termos de política econômica, e aí a gente traz, então, o Manuel e a Débora para conversar com a gente sobre os capítulos dele. Nelson. Bom, de novo, boa noite a todos. Boa noite, André, Débora e Manuel. Obrigado também muito obrigado, André, por ter aceitado coordenar a organização desse livro, um trabalho bem árduo e foi feito rápido, né? Nós começamos a discutir isso ali quando o Biden lançou, acho que foi o segundo ou terceiro plano, em abril, né? Contactamos os autores em maio e aí tivemos os textos no final de julho e tal, um mês aí para acertar. Foi um trabalho rápido, até porque essa discussão está muito muito recente e é muito urgente no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o que a gente colocou na introdução, eu vou fazer aqui um breve resumo, é que o governo Biden ele mudou um pouco o eixo de discussão de política econômica no Ocidente. Por bem ou por mal, o eixo de discussão de política econômica é muito influenciado pelo que acontece na Europa e nos Estados Unidos, né, desde sempre. E o governo Biden ele recuperou alguns princípios de política econômica que haviam sido esquecidos ou colocados em segundo plano nos últimos 40 anos. Né? E os americanos, ao fazerem isso, eles abrem mais o debate. As ideias não são necessariamente novas, tá? Mas o seu resgate do ponto de vista conceitual, político, são importantes e abrem espaço para discussão no Brasil e em vários países do mundo. Então, na introdução, o que eu e o André colocamos como uma sugestão para organizar a discussão, né? 4 princípios. Primeiro tem a ver com macroeconomia, né? Que é uma recuperação da política fiscal como instrumento de estabilização, por óbvio, mas não só isso, também é um instrumento de crescimento e desenvolvimento. Então, o governo Biden claramente abandonou a estratégia que tinha sido adotada, principalmente nos últimos 10 anos, de deixar todo o esforço de estabilização para a política monetária. Isso foi tentado na Europa e nos Estados Unidos. A política monetária ajuda, o juro caiu a zero, houve expansão de liquidez, evitou-se uma grande crise financeira nos moldes dos anos 30, mas não foi suficiente para recuperar a economia. Tem várias maneiras de se explicar isso, do ponto de vista ortodoxo ou heterodoxo, mas o fato é que ficou claro que era preciso de um reforço adicional na política macroeconômica, sobretudo a política fiscal, e aí vem a quebra de paradigma, mesmo que isso implique aumento de endividamento no curto prazo, mesmo que seja com emissão de dívida. Se a economia está muito abaixo do seu potencial e há a possibilidade até desse estímulo aumentar o crescimento potencial da economia, vale a pena emitir dívida temporariamente para financiar a expansão fiscal e posteriormente rolar ou pagar essa dívida com os frutos do maior crescimento e com o aumento de imposto. É exatamente o que o Biden fez. É um programa clássico no passado chamava Spend and Tax, né? Gasta, aumenta a dívida, depois aumenta a tributação. Então tem um estímulo que é muito concentrado agora, nos próximos 2 anos, e o aumento gradual de tributação ao longo de 8 e 16. Então o primeiro princípio é esse, resgate da política fiscal. Segundo princípio é o retorno da política industrial. A política industrial, na verdade, nunca foi embora, como o André sempre tem colocado, e o Paulo Gala, o Wallace e o Elias, né? Mas agora ficou mais explícito, né? Seja pela preocupação que os americanos têm numa corrida tecnológica com a China, seja pelas fraquezas que a crise do Covid mostrou, é necessário ter produção de vacina, é necessário ter produção de alguns insumos básicos, os novos insumos básicos, né, do século XXI, semicondutor, segurança energética. Então há um resgate da política industrial mais explícito, com programas de compras governamentais, o Buy American, com apoio do governo para pesquisa, feita pelo setor privado, mas com funding do governo.
né, com decisão de estímulo para fazer uma realocação de produção que tinha saído do território norte-americano para dentro do território norte-americano, né, na maneira dos Estados Unidos, que é uma política industrial que normalmente é com funding público, mas execução privada, e com várias maneiras de checks and balances para ver o que está funcionando ou não. Isso abre, então, essa rediscussão de política industrial, que já vinha sendo puxada pela Mariana Mazzucato e outros, né, a exemplo do sucesso asiático, agora mais claramente nos Estados Unidos. Terceiro princípio ligado a esse, mas não é só política industrial, é um novo conceito, uma ampliação do conceito de bem-estar. É um resgate do Estado do bem-estar social, uma preocupação, e aí não é só do Biden, já vinha com o Obama, que criou o Obamacare, né, de completar o Estado do bem-estar social nos Estados Unidos, ampliando isso para a área de saúde, da maneira que for politicamente possível, né, mas não só incluindo a questão do bem-estar tradicional, mas também um bem-estar que envolve ampliar o conceito de infraestrutura, para incluir economia de serviços, economia dos cuidados. A infraestrutura não é só telecomunicação, energia, ferrovia, rodovia, é também ter escola boa, ter hospital bom, ter uma população que se sente mais segura, e também a questão do ambiental. Não adianta você ter um modelo econômico que é altamente predatório, que não se sustenta, né, seja pela preocupação do aquecimento global, seja pela preocupação da própria qualidade de vida da sua população. Então a questão ambiental é central. Ela é central tanto para a questão de inovação, como para essa nova definição de bem-estar. Bem-estar não é só uma questão material de renda per capita, mas para incluir também essa questão de sustentabilidade no conceito de desenvolvimento mais explicitamente. E o quarto e o último princípio é um combate à desigualdade maior, né? Mais forte. Nos últimos 40 anos, o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, a política econômica foi pautada pela ótica da desoneração do capital, na ideia do trickle-down economics, que é você dar um incentivo para os mais ricos, com isso eles vão investir mais, a economia vai crescer mais rápido, e esse crescimento vai trickle-down, né, gotejar, vazar para o resto da economia. Houve até um crescimento, a produtividade subiu, mas não vazou. Existem vários estudos hoje, 40 anos depois disso ter sido iniciado, vários estudos demonstram que a maior parte do aumento de renda nos Estados Unidos foi apropriado, ou foi destinado, como vocês preferirem, a 1% mais rico. Não beneficiou a maioria das famílias americanas. O Biden, nisso, ele é explícito. Ele falou, se vocês querem contratar pessoas, paguem um salário melhor. Vamos fortalecer esse sindicato. Ele tentou, não conseguiu aumentar o salário mínimo, porque aí não é uma matéria orçamentária, né? Não pode ser nesses 3 planos que o André falou, é outro tipo de lei, muito mais difícil de aprovar. Então, essa preocupação em reduzir desigualdade, que é preciso que o governo faça mais para reduzir desigualdade. E é preciso agora diminuir ou até reverter a grande desoneração da renda de capital que houve nos últimos 40 anos. Então, há uma discussão tipicamente tributária, né, de você combater a evasão fiscal via paraíso fiscal, taxar os mais ricos, e com isso você vai poder pagar pelas iniciativas, os 3 princípios que eu mencionei, além de reduzir desigualdade e com isso fazer com que os frutos do crescimento beneficiem a todos. Então, tem várias políticas, tem várias medidas, tem desde medidas de como você aumenta a eficiência administrativa da Receita Federal deles, como que você vai gerar novas fontes de energia, como que você estimula trabalhadores a se sindicalizar ou não. Então, é uma política que que atua em várias esferas de ação do governo. E, obviamente, a pergunta que fica é, isso só se aplica aos Estados Unidos ou não? Algumas coisas podem ser aplicadas no Brasil ou não? Como a gente sabe, a economia tudo depende, né? Tudo depende das condições iniciais, do objeto que você está estudando. Então, eu e o André procuramos várias pessoas com essa pergunta. O Biden fez isso, o que você acha? Seria possível fazer no Brasil ou não? Sim, não, por quê? Obviamente, já as respostas de alguns outros analistas já vê, não é possível, o Brasil é totalmente diferente, nada que acontece lá pode ser feito aqui, outros acham que dá para fazer exatamente igual, né? Obviamente, a gente sabe que a questão é muito mais complicada, né? Então, nesses vários capítulos, houve várias respostas, nem todas elas conclusivas, porque é um tema aberto, né? Mas é para começar essa discussão e promover o debate. Obrigado. Maravilha, Nelson, muito obrigado. Eu acho que a gente quer reforçar isso, que o nosso propósito é convidar o debate, é fazer essa provocação inicial, então por isso a gente chamou especialistas em diversas áreas,
para que essas pessoas pudessem dar uma visão geral sobre o problema, como que a gente pode, à luz da iniciativa, pensar o caso do Brasil, com as suas particularidades, e na medida do possível, essa foi uma dificuldade, né, Nelson, chegar para as pessoas e falar assim, e aí, quanto custaria, qual que seria uma estimativa, em muitas áreas é muito difícil de saber, né, sem que você esteja efetivamente ali no governo, de posse de todas as informações, para conseguir articular com a sociedade civil, articular com o setor privado, para eventualmente conseguir produzir algo nesse sentido. Então a nossa proposta é um convite, né, que vai gerar, a gente espera, um debate mais rico do que aquele que vem sendo feito aqui no Brasil. Então, para já ilustrar um pouquinho do que a gente tem aqui no livro, a gente então hoje, para também não encher demais o estúdio, a gente convidou dois autores que estão aqui no livro, né, o primeiro deles, a primeira delas é a Débora Freire, que eu já vou adicionar aqui. Vocês já conhecem, a Débora já veio aqui no canal, ela é doutora em Economia pelo CEDEPLAR na Federal de Minas Gerais, né, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da mesma universidade, e ela é integrante do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, o NEMEA, também lá no CEDEPLAR, na UFMG. E ela foi premiada na tese de melhor tese de economia no 37º prêmio do BNDES em economia. Então, é fera aqui na área que a gente vai, né, discutir, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo dela, mas não só, a Débora trabalha vários temas, desde de questão tributária, questões associadas à política de transferências de renda, mesmo complexidade, que é um tema importante para a gente, né, para quem acompanha aqui já o canal. Então, Débora, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, e já vamos adicionar o Manuel Pires, também aqui inaugurando participação dele no canal, não por falta, né, de insistência da minha parte, mas a agenda dele também é muito complicada, ele não conseguiu, mas hoje finalmente ele está aqui, me dá um prazer enorme de recebê-lo. O Manuel é doutor em Economia pela UNB, é pesquisador associado ao IBRE da FGV, ele já foi secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, chefe de assessoria econômica do Ministério do Planejamento e trabalha bastante com macroeconomia aplicada e finanças públicas. Eu também considero, né, uma das pessoas que mais domina esse tema da questão fiscal aqui no Brasil e é sempre uma voz muito importante no debate que sempre, eu vou dizer, areja bastante o debate, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então seja muito bem-vindo, Manuel e Débora. Prazer ter vocês aqui. Eu vou começar com a Débora, pedindo para ela falar um pouquinho, como a primeira parte do livro tem essa abordagem mais geral, você tem um capítulo que finaliza essa primeira parte, em que você faz uma reflexão que eu acho que hoje ela é ainda mais oportuna, em que a gente está, né, esse governo está não sei quantos meses tentando encontrar uma maneira de colocar um rótulo novo no Bolsa Família, né, para criar um programa de transferência de renda para chamar de seu, e a sua tese de doutorado, quando você, né, trabalhou e depois veio a desenvolver as pesquisas, você analisa o efeito, né, desse tipo de transferência sobre a estrutura produtiva. Então fala um pouquinho para a gente sobre como que se organizou o seu capítulo, qual que é a principal mensagem desse capítulo e por que isso ajuda a gente, a partir, né, do plano Biden, pensar um pouquinho a realidade brasileira. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, André. Obrigada pelo convite, André, Nelson, super prazer estar aqui, ainda mais dividindo esse lançamento com o Manuel. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje. Então, o meu capítulo, ele traz alguns resultados, inclusive, da minha tese, e o que eu quis explorar nesse capítulo é exatamente pensar a política social, e aí, na verdade, trazer essa perspectiva do plano Biden, que tem esse foco nas famílias e em gastos sociais que vão atingir as famílias, seja na forma de creches, da economia, esses gastos da economia do cuidado, bastante focalizados nas famílias, seja com auxílio creche, seja com outros tipos de medidas que vão, de fato, afetar as famílias e, consequentemente, tem um efeito na desigualdade importante, mas também pensar esse tipo de medida como uma medida de racionalidade econômica também, ou seja, como uma peça fundamental da recuperação econômica. E aí, né, uma peça fundamental para o que a gente chama de recuperação inclusiva. E aí, avaliando, né, esse pilar do plano Biden, eu quis discutir isso para o Brasil, porque a gente tem discutido muito no Brasil essa questão da necessidade de aprofundamento da proteção social.
A gente sabe que essa necessidade é iminente hoje. A gente tem visto, de fato, um empobrecimento muito grande desde 2015, e né, com o aumento do desemprego, que a gente percebeu um aumento das filas do Bolsa Família. Então, o que a gente tem observado é um aumento da pobreza e um aumento da desigualdade muito expressivo. E um aumento, de fato, resultados, impactos negativos que minaram parte dos ganhos que ocorreram na desigualdade a partir dos anos 2000. Então, desde 2015, a gente observa, de fato, esse crescimento da desigualdade que tem sido, de fato, muito perverso, e aí agora acompanhado principalmente, né, pelos efeitos da pandemia, com efeitos, de fato, de ampliação da fome, da miséria. Então, hoje no Brasil, a gente discutir política social, a gente discutir aprofundamento da proteção social, economia do cuidado, é uma questão, obviamente, moral, é uma questão de reduzir a vulnerabilidade das famílias, de ter uma economia mais inclusiva, porque é impossível, de fato, aceitar uma economia com esse tipo de problema, com miséria, com fome, ou seja, com as mazelas que esses problemas trazem, mas é também discutir recuperação econômica, exatamente porque a gente está falando de um grande contingente populacional. A nossa base, a base da nossa distribuição, ela é muito grande. Então, a gente está falando de muitas pessoas, e, obviamente, pessoas são consumidores, e quando a gente tem esse aumento da pobreza e vê esse empobrecimento da população, o que a gente observa é que essas pessoas são excluídas do mercado. Então, a gente perde capacidade de consumo, muito importante. E nesse momento de crise, em particular, é muito importante recuperar a capacidade de consumo das famílias. Ainda mais no nosso caso, que a gente tem esse enorme contingente de pessoas lá na base da distribuição. Então, assim como para o plano Biden, eu acredito que exista uma estratégia, de fato, de recuperação econômica, uma estratégia de racionalidade econômica em ampliar um mercado, que já é enorme, né, dos Estados Unidos, mas um mercado interno, até mesmo como medida, né, de competição com China, que tem um mercado consumidor enorme. E aí também olhar para a desigualdade como para a redução da desigualdade, como uma medida importante também de longo prazo, exatamente por conta das mazelas e dos problemas econômicos que a desigualdade traz. No Brasil, a gente precisa fazer a mesma coisa e entender que falar do Bolsa Família hoje, da ampliação do Bolsa Família, exatamente para devolver capacidade de consumo dessas famílias que hoje estão na fila do Bolsa Família, que vão ter agora, muito provavelmente, quando o auxílio acabar, vão ficar de fora, de fato, do programa. A gente não sabe o que vai acontecer muito bem com o Auxílio Brasil, a gente tem visto essas idas e vindas, mas ver, de fato, que hoje, no Brasil, falar de recuperação econômica falar de recuperação, a gente tem que falar de recuperação inclusiva, e isso não é medida só de redução de vulnerabilidade social, o que já seria muito importante, mas é medida também de recuperação econômica, exatamente por conta dessa capacidade. E aí, o que a gente vê, né? O que eu trouxe para o capítulo? Existem relações estruturais na economia que a gente observa a partir dos efeitos de políticas desse tipo. E aí, na minha tese, eu analiso o Bolsa Família, eu trago alguns resultados para o capítulo, que é exatamente uma política de transferência de renda para os mais pobres. E essa política de transferência, ela vai ter impactos espraiados ao longo dos setores e ao longo dos setores institucionais da economia, exatamente porque a gente tem um sistema interdependente. E aí, quando a família recebe essa transferência, ela a gente está falando da base da distribuição, eles consomem a maior parte da renda, então são famílias que têm privação de consumo, e essas famílias vão pegar essa transferência e vão pagar a conta de luz, vão consumir serviços pessoais, vão consumir alimentos, vão usar transporte e assim por diante. Então, a gente tem uma série de efeitos assimétricos nos setores, do ponto de vista setorial, exatamente pelo padrão de consumo dessas famílias. E quando a gente analisa a estrutura distributiva, o padrão de consumo ele é diferente entre as classes. Enquanto a gente tem essa maior concentração do consumo na base da distribuição, das famílias da base da distribuição, muito voltado ali para os setores de serviços básicos, para transporte, para alimentação, a gente tem, conforme a gente avança na estrutura distributiva, as famílias mais ricas, elas mostram um padrão de consumo, um perfil de consumo, em que serviços mais complexos têm uma participação maior.
E aí, esse efeito assimétrico no consumo vai gerar efeitos assimétricos na estrutura produtiva e até mesmo no emprego que esses setores geram, na renda que esses setores geram e até mesmo na renda que as famílias apropriam a partir da renda da produção. Então, o que a gente observa, exato, essa tabelinha aí, ela mostra bem esse efeito. O que eu ia até te falar, Débora, porque eu adorei essa tabela, né, esse gráfico, então acho que ajuda a ilustrar, se você quiser, fique à vontade. Tá, o que a gente observa é que a gente tem, quando a gente transfere renda para as famílias, a gente está necessariamente promovendo um efeito na estrutura distributiva, né? A gente tem um efeito no índice de Gini, por exemplo, na distribuição de renda, na desigualdade. Exatamente porque a gente está desconcentrando renda de transferências. As famílias têm rendas de uma série de fontes, né, de transferências, mas principalmente renda do trabalho e também renda do capital, que está bem concentrado lá nas classes do topo da distribuição. E aí, quando a gente tem uma transferência focalizada nas famílias mais pobres, a gente vai observar um aumento no consumo de setores mais associados ao consumo das famílias mais pobres, que são exatamente esses que eu ressaltei, como a gente pode ver aqui, ó. Esse é o efeito do Bolsa Família nos setores, né? Na verdade, na configuração da estrutura produtiva, aqui agregada em grandes setores. Então, a gente tem esses resultados bem mais desagregados, mas aqui a gente agrega para ver esse efeito de recomposição. Como a gente tem esse efeito assimétrico no consumo e, consequentemente, na produção, a gente gera um estímulo relativo para alguns setores e um desestímulo relativo para outros setores. Então, o que a gente observa é que setores como, a partir de uma política de transferência de renda, que vai impactar na desigualdade, setores como indústria de alimentos, indústria de alimentos, perfumaria e produtos farmacêuticos, indústria de duráveis e serviços, e aí que principalmente serviços básicos, ganham participação no valor adicionado, ganham participação na economia. E isso é bastante interessante, porque são setores muito associados ao mercado interno. E são setores que, em geral, empregam mão de obra menos qualificada. Serviços, principalmente, serviços básicos, principalmente. Então, o que a gente observa é que, nos últimos, por exemplo, na nossa relativa recuperação agora, do final do ano, do começo do ano para cá, o que a gente observou? A gente observou que o setor de commodities puxou, né, essa relativa recuperação, e o setor de commodities ele é bastante concentrador de renda, exatamente porque ele é capital intensivo. Então, ele gera mais renda do capital do que renda do trabalho. A renda do capital é muito concentrada, então, quando o setor de commodities se expande, quando as nossas exportações de commodities se expandem, a gente gera mais renda para o topo da distribuição. Quem mais apropria essa renda é o topo da distribuição. Com os programas de transferências, o que a gente observa é um estímulo para esses setores que foram muito impactados, inclusive pela pandemia de Covid-19, e que hoje tem ainda uma dificuldade muito grande de se recuperar, que é o setor de serviços, principalmente, que é um setor que emprega mão de obra menos qualificada, principalmente serviços básicos, e que tem enfrentado, né, um desemprego muito elevado, ou seja, a ocupação nesse setor caiu muito, de 2015 para cá, mas principalmente com a Covid, com a crise da Covid, exatamente por conta da restrição, de aglomerações, é um setor que depende muito disso. E a gente tem observado que as taxas de desemprego no Brasil não têm respondido, exatamente porque a recuperação desses setores ela ainda está comprometida. E aí, essa recuperação que a gente observou, ela acabou sendo concentradora. É por isso que a gente observou no Brasil nos últimos meses uma relativa recuperação que não foi, de fato, transformada em benefício para as famílias, principalmente, né, para as famílias mais pobres. E é por isso, então, que a gente ainda observa, o que a gente tem observado, aumento da fome, aumento das mazelas, de fato, da crise nas famílias mais pobres, exatamente porque os setores que essas famílias estão mais empregadas, ele não se recuperou muito bem. Então, hoje, no Brasil, a gente pensar na ampliação do Bolsa Família, que na minha concepção não tinha que ter as alegorias que esse Auxílio Brasil tem prometido, na verdade, o que a gente precisa é aumentar o número de beneficiários e valor do benefício. O programa Bolsa Família é um programa muito... é um programa de sucesso, já muito avaliado. Então, a gente já tem uma estrutura muito boa hoje de administrativa, de proteção social, que a gente deveria manter, mas a gente deveria, de fato, zerar a fila do Bolsa Família
e, inclusive, aumentar o número de beneficiários, ou seja, aumentar a parcela da população atendida, além do benefício que está defasado, do valor do benefício que está defasado. E aí, essa é a questão. Para além ao fazer isso, para além de mitigar questões de vulnerabilidade social nessas famílias, de aliviar o problema da fome, de tentar reduzir um pouco a desigualdade que a gente vem observando, que está aumentando desde 2015 e piorou, vai piorar ainda agora, a gente também está estimulando setores que estão com muita dificuldade de se recuperar. E isso, no curto prazo, agora é muito importante. Então, a gente precisa, para que o crescimento seja mais inclusivo, a gente precisa recuperar esses setores, principalmente o setor de serviços básicos. A gente precisa estimular a indústria de duráveis, ou seja, esses setores mais voltados para o mercado interno, que acabam empregando mais essa mão de obra. Então, o efeito na desigualdade, ele não é só das transferências, ele é também dessa reconfiguração da estrutura produtiva. E aí, esse é um resultado da minha tese também. Quando você gera esse estímulo inicial de redução da desigualdade através de uma transferência de renda, você gera essa reconfiguração e, ao estimular setores que empregam mais mão de obra que estão na base, ao gerar mais empregos para a base da distribuição, você gera um efeito de redução da desigualdade também na renda do trabalho, não só na renda de transferências. Então, tem um efeito endógeno do próprio sistema produtivo que é importante da gente considerar. E aí, só para finalizar, é óbvio que isso não é a estratégia, né? Não é uma estratégia que é isolada, ou seja, a gente precisa, nesse momento, recuperar o tecido social perdido, a gente precisa estimular esses setores para conseguir ter um crescimento mais inclusivo, esses setores que empregam essa mão de obra mais informal, menos qualificada, de menor qualificação, mas a gente, obviamente, precisa pensar também no longo prazo, pensar medidas, de fato, de investimento em P&D, ou seja, para desenvolver setores mais complexos, investimento em educação, principalmente agora, né, em que a gente observa, de fato, os efeitos dessa crise toda, da pandemia, no capital humano, e isso, consequentemente, no longo prazo, tem um efeito de produtividade enorme. Então, acredito que, de fato, a gente um tipo de política que hoje auxilia na nossa recuperação para que a gente comece a dar as bases para um crescimento inclusivo e para auxiliar o crescimento de longo prazo. Exatamente também porque a gente vai estar recuperando o tecido social perdido, ou seja, vai estar recuperando pessoas que hoje, né, estão à margem do mercado de trabalho e do mercado consumidor. Então, é basicamente isso que eu queria discutir. Então, para mim, o meu capítulo, a mensagem dele é que lá nos Estados Unidos, não acredito que seja, de fato, só que o plano Biden, do ponto de vista da economia do cuidado, da redução da desigualdade, não seja, de fato, a estratégia não é só de racionalidade social, ela é de racionalidade econômica também. E acredito que para o Brasil, a gente precisa, sim, colocar como centro da nossa recuperação essa racionalidade, ou seja, a racionalidade social, como também racionalidade econômica, para a gente ter um crescimento inclusivo, exatamente porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo, e a gente precisa, hoje, conseguir enfrentar essa questão. Do ponto de vista do financiamento, lá, como o Nelson colocou muito bem, o aumento da tributação dos mais ricos nem era, de fato, né? Eles têm uma maior capacidade de endividamento, de um custo mais baixo de rolagem da dívida, mas a questão tributária, a taxação dos mais ricos, é vista como uma medida para frear a concentração de renda, que é um processo, de fato, mundial e é intrínseco, de fato, do capitalismo, né? Então, parece que percebeu-se isso e percebeu-se também que esse ritmo de crescimento da desigualdade ele é insustentável. E aí isso tem ganhado muito, né? Essa narrativa tem ganhado muito espaço. E aí a gente tem que trazer isso para o Brasil também. Só que no nosso caso, a gente precisa sim pensar medidas de financiamento para, por exemplo, né, para medidas desse tipo, para o aumento do Bolsa Família, para o aumento da proteção social. E a gente tem, e aí, né, na verdade, o que eu discuto no capítulo é que a gente tem um grande espaço para isso. A gente tem um grande espaço para isso na regressividade do nosso sistema tributário. Então, a gente pode, de fato, atacar a questão da recuperação da capacidade da proteção social no Brasil, na verdade, o aprofundamento da proteção social, a partir da inversão da pirâmide tributária e, na verdade, da redução da regressividade no Brasil. Porque muito se fala, a gente não pode aumentar a carga tributária, a gente já tem uma carga tributária elevada. Bem, isso é totalmente questionável, né, quando a gente vai
comparar o que a gente oferece na nossa Constituição em termos de direitos, né? Mas a gente tem espaço, sim, no Brasil, de aumentar a carga tributária sobre aqueles que são subtributados hoje, sobre as classes mais altas, sobre a renda do capital distribuída na pessoa física, que hoje é subtributada e que, inclusive, traz uma série de distorções. Então, eu vejo, de fato, esse combate à desigualdade no Brasil e essa estratégia de recuperação econômica com inclusão, eu vejo que ela tem que ser vista dos dois lados. Então, quando a gente vai falar, de fato, de aumentar a proteção social, a gente tem que falar do sistema tributário também, porque ele é a grande fonte do nosso financiamento, é o grande potencial de financiamento que a gente tem, e também para a gente não fazer política contraproducente, porque isso é muito comum no nosso caso. Transferir renda para os mais pobres, né, em certa medida. O Bolsa Família não é um programa grande, é um programa ele equivale a 0,5% do PIB, então a gente podia fazer ainda muito mais, né, mas é um programa muito eficiente. Mas a gente não enfrentou o topo, a questão da desigualdade no topo da distribuição com o sistema tributário. Então, eu vejo, de fato, que a gente tem que balancear essas duas coisas e usar a tributação dos mais ricos, e aí, no caso, principalmente lucros e dividendos, heranças, ou seja, um sistema tributário com uma tributação direta que cumpra com seu objetivo, né, com a sua funcionalidade, que seja, de fato, progressiva, para que a gente financie políticas sociais que venham a ter esses impactos positivos na nossa recuperação. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Eu acho que você termina num ponto fundamental aqui da discussão, que tem a ver exatamente com a parte deste latifúndio intelectual que coube ao Manuel, né? Então, o Manuel ele vem trazer um capítulo mais lá para a parte de como pagar por esta transição, né? E ele teve a árdua tarefa de tentar mostrar de alguma maneira como que a gente lida com esse equilíbrio fiscal dinâmico ao longo do tempo. Então eu queria trazê-lo para a conversa, né, para que ele explicasse para a gente um pouco o que é esse novo consenso fiscal que se formou e que ele desse aí os 2 centavos dele sobre qual que é o espaço que ele vê, né, para a gente conseguir iniciar eventualmente um plano de reestruturação econômica com redistribuição a partir da crise, né, que a gente se encontra. Seja bem-vindo, Manuel. Bom, boa noite, André, obrigado pelo convite. Boa noite, Débora, Nelson. É um prazer conversar aqui com vocês. Você, na apresentação, falou sobre a dificuldade de me trazer aqui. Na verdade, eu estava aguardando um grande evento, que é o lançamento do seu livro. Não poderia faltar, né, nessa oportunidade. Veio com brilho, então. Exatamente. Vim com brilho, purpurina, tudo à vontade. Mas vamos lá. Primeiro, parabéns pela iniciativa, acho que é oportuna. A gente sempre tem a tendência de se isolar nos debates domésticos, nós estamos vendo que não é assim, sempre tem um potencial de aprendizado com o que está acontecendo lá fora, e sempre também tem um potencial de absorver, a gente também é afetado pelo que acontece lá fora, seja economicamente, seja intelectualmente. Então, o que eu faço no meu capítulo talvez, de certa forma, responder ou tentar avançar numa discussão que eu acho que todo mundo, em algum grau, está fazendo agora. Até que ponto a gente consegue trazer para o Brasil um novo consenso de política fiscal que está surgindo nos países desenvolvidos, liderados pelo Paul Krugman, liderado pelo Olivier Blanchard, liderado pelo Stiglitz. Até que ponto esse conjunto de compreensões sobre política fiscal que reemergiu depois da crise de 2008 e agora, depois da pandemia, ganhou reforço político, porque começa a ser aplicado, pode ser trazido para a discussão brasileira, ou até que ponto a gente deve adaptar essa discussão dentro da nossa realidade para poder ter alguma visão construtiva sobre política fiscal no Brasil durante a pandemia, na saída da pandemia. E aí, acho que o Nelson mencionou vários elementos comuns na fala dele e que eu trago no texto. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o papel da política fiscal? Mas o que a gente aprendeu na crise de 2008 é que a política fiscal tem um papel importante na gestão dos ciclos econômicos, principalmente quando o juros está muito baixo. Né? Até os anos 70, você tinha uma discricionariedade fiscal importante, a política fiscal era vista como instrumento de estabilização econômica. Depois
período ali de estagflação, você reproduziu um novo consenso em que a política monetária era mais relevante para a gestão do ciclo econômico, deveria vir primeiro, pelo menos, e a política fiscal caberia uma discussão de temas mais estruturais. Financiamento da educação, redução de carga, reforma tributária com viés para redução de carga tributária. Então, depois de 2008, veio o consenso de que política fiscal pode sim ajudar a estabilizar o ciclo, mas desde aí a restrição é muito forte, desde que o juros seja baixo. Tá? Isso, até certo ponto, pode ser visto como uma mudança de paradigma, como uma releitura importante, mas, ao mesmo tempo, ela mantinha a visão de que a política fiscal tinha ali um papel relegado a segundo plano. Ainda assim, você só poderia usar a política fiscal numa situação muito particular. Até ninguém sabe muito bem se os juros deveriam, olhando a economia americana, o mundo desenvolvido, com os olhos de 2009, 2010, ninguém sabe muito bem quanto tempo duraria os juros muito baixos para você fazer uma expansão fiscal. Então, ainda assim, você colocava a política fiscal num papel menor do que o da política monetária, o que gera, de certa forma, um desconforto também para quem acompanha e discute política fiscal. Se a pandemia, eu acho que ela vira muito esse jogo, porque ela abriu uma segunda oportunidade da política fiscal como estabilizadora de ciclo. Ou seja, quando o choque é muito assimétrico, o papel da política monetária não é tão importante. É importante, mas ele não é suficiente para você ter uma estabilização de ciclo minimamente razoável. Tá? Então, a pandemia ela traz essa questão da simetria do ciclo econômico, em que muitas vezes você precisa de uma política fiscal mais que consegue atuar diante de certos grupos econômicos, diante de certos grupos sociais e concentrar o efeito da política pública nesses grupos. E essa é uma questão extremamente importante que a gente viu acontecendo com programas de garantia de crédito, expansão da rede de proteção social, redução de imposto para reforçar fluxo de caixa de empresa, subsídio para redução de jornada de trabalho dos trabalhadores. Então, você teve um apoio fiscal muito grande nos países desenvolvidos, nos países emergentes numa escala menor. Nesse sentido, o Brasil até usou bastante do ponto de vista de política fiscal comparativamente aos países emergentes. Então, eu diria que a pandemia abriu um pouco os olhos para uma situação mais inusitada em que a política fiscal ganha uma preponderância, ou pelo menos uma importância equiparável à política monetária na gestão do ciclo econômico. Esse é um terceiro aspecto dessa discussão, que aí é mais estrutural, mas que combina bem com a discussão cíclica, tem a ver com a revisão do papel dos sistemas tributários. A partir dos anos 80, o consenso que surge é de redução da tributação sobre o capital. Ou seja, se você tributar menos o capital, você vai poder crescer mais. O que a gente viu não é exatamente mais crescimento, mas muita desigualdade. E essa desigualdade, ela dificulta o desenvolvimento econômico em vários níveis. Primeiro, porque ela retira recursos do governo que podem ser canalizados para financiar políticas públicas progressivas. Programas de transferência de renda, ampliação da rede de educação, da rede de saúde. A Débora tem vários estudos, inclusive, mostrando como é que esses serviços básicos universais são progressivos. Tá? Atendem a população de baixa renda. Então, esse é o primeiro canal de transmissão em que essa redução da tributação corporativa, da tributação do capital afeta e atrapalha o desenvolvimento econômico, via aumento de desigualdade ao reduzir a capacidade de financiamento estatal para prover políticas públicas, prover serviços públicos. O segundo canal de transmissão é poder de mercado. À medida em que as empresas grandes ficam muito mais ricas, produção de lobbies, processo de aquisição de empresas e de concentração de mercado aumenta enormemente, e isso é contra o crescimento econômico. Redução de competitividade, ampliação de lobbies corporativos vai contra o crescimento econômico e reforça a desigualdade, reduzindo o crescimento econômico. Então, essa é uma questão que estava gerando um certo desconforto na última década, principalmente, mas que a pandemia, de certa forma, parece que abriu uma oportunidade política de trazer esse tema de uma maneira mais concreta, no sentido de revertê-lo em algum grau. E por que isso é importante? Isso é importante em si por conta da questão da desigualdade, mas é importante também porque é uma forma viável, sustentável de financiar a política fiscal, seja no ciclo, no ápice do ciclo durante a pandemia, seja numa transformação produtiva que está sendo desenhada.
Tá? Então, de certa forma, você junta duas discussões em uma só para viabilizar um conjunto de políticas. E aí, eu me pergunto, a partir desse contexto geral, até que ponto a gente consegue trazer isso para os países emergentes. Tá? Assim, toda a base da discussão de expansão fiscal tem duas vertentes, ela bebe em duas vertentes. A primeira é a questão do diferencial de juros e crescimento, por um lado, ou seja, a ideia de que as economias sofrem com uma deficiência de crescimento, a ociosidade da economia é grande e que esse estímulo fiscal vai manter por algum tempo essa diferença entre juros e crescimento favorável para a dinâmica da dívida pública, ou seja, você vai gerar um crescimento, se não maior do que a taxa de juros, mais ou menos igual, de modo que a expansão fiscal possa ser neutra. Tá? Então, essa é uma questão que eu analiso no texto, e aí eu acho que a gente tem uma diferença sim. Tá? Eu discuto isso. Quando você olha os dados, a gente tem um diferencial de juros e crescimento pior do que os países desenvolvidos. Tá? Não obstante, isso muitas vezes as pessoas não se dão conta. Em algumas circunstâncias específicas, e uma aconteceu na pandemia, mas não somente na pandemia, a gente tem um diferencial de juros e crescimento favorável. Isso aconteceu, por exemplo, em 2003, no auge ali da saída daquela crise, aconteceu em 2008, 2009, né, e aconteceu agora na pandemia. E as pessoas confundem isso porque normalmente as pessoas olham taxa de juros real e crescimento real, quando na verdade o que importa para a dinâmica da dívida é a taxa de juros nominal, é a diferença entre taxa de juros nominal e taxa de crescimento do PIB nominal. Então, quando você olha o indicador correto da dinâmica da dívida, isso abre, a gente muda um pouco a perspectiva de curto prazo com relação a esse tema. Agora, evidentemente, que como as taxas de juros no Brasil, em média, são mais elevadas do que os países desenvolvidos, a gente tem um diferencial mais desfavorável para contar com esse bônus. Tá? Então, eu chego à conclusão, no final das contas, no texto, que a política fiscal pode ajudar, sim, principalmente em períodos de saída da recessão, por conta dessa situação mais favorável, mas que, do ponto de vista estrutural, isso deveria vir acompanhado, como a Débora colocou, de uma tributação mais progressiva. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, a gente sai da pandemia com o que os economistas começaram a chamar de excesso de poupança. Certo? A pandemia ela é assimétrica no sentido de que as pessoas muito vulneráveis não têm renda, então o governo tem que ajudar elas, mas as pessoas que são mais protegidas estão impedidas de serem... as pessoas que não têm a renda tão afetada pela pandemia estão impedidas de gastar, então a poupança aumenta. Então você tem aí uma questão tributária que você pode utilizar, tributar essas poupanças, ou tributar o capital um pouco mais, mesmo que seja de forma temporária, para se beneficiar, né, financiar as políticas públicas nessa situação mais pontual. E do ponto de vista estrutural, eu concordo com a Débora, a gente tem espaço para tributar quem é subtributado, mesmo tendo uma carga tributária mais elevada para padrão de país emergente. A gente tem muita fonte de iniquidade na tributação brasileira, a composição da carga tributária é muito distorcida, a gente tributa muito consumo, tributa pouco a renda, tá? E mesmo na tributação da renda tem muitas rendas que não são tributadas, como a gente tem visto aí na discussão dos lucros e dividendos, por exemplo. Tá? Evidentemente que assim, eu não coloco não discuto no texto, né, eu não coloco como restrição a essa discussão a necessidade de você tributar primeiro para gastar depois, porque esse debate tem uma maturidade política diferente. Então, é normal, dado a situação emergencial que a gente vive, a gente procurar algum aumento de gasto nesse primeiro momento para suavizar o impacto da pandemia e tratar a economia brasileira na saída da pandemia, na recuperação econômica, mas a questão estrutural é importante. Então, mesmo que essas coisas tenham uma velocidade diferente ao longo do tempo, você não pode abandonar essa questão tributária para dar compatibilidade macroeconômica a essa expansão fiscal. E, evidentemente, que quando você faz uma expansão fiscal, você tem que avaliar também o impacto multiplicador dessa expansão fiscal. Né? Você não precisa necessariamente aumentar a carga tributária na mesma medida que você aumenta o gasto, porque uma parte desse aumento de gasto acelera a recuperação. A questão é como é que você faz a compatibilização macroeconômica desse planejamento, desse programa de recuperação. E quando você fala em tributação, já para encerrar essa primeira intervenção, a grande discussão é para fazer o quê? O que você quer fazer com esse dinheiro? Ninguém aumenta imposto
do nada, sem justificar para a sociedade, né? E aí tem os debates que eu acho que já estão amadurecendo no Brasil do ponto de vista da priorização do que deveria ser o pós-pandemia. Uma é a questão social, essa ampliação do programa Bolsa Família, né? Se o governo está propondo uma reformulação do programa, eu não faria isso de forma nenhuma. Acho que o que é importante é aumentar o programa. A gente está. Todo mundo que quer discutir o Bolsa Família, ou boa parte das pessoas que quer discutir o Bolsa Família, quer botar uma marca, né? Quer criar uma marca nova. Na verdade, você está mexendo no programa que é mais bem avaliado no Brasil. A gente é criticado no Brasil por não fazer bons programas, mas ninguém quer mexer nos programas que não estão dando certo. Todo mundo quer mexer no programa que dá certo. Isso eu acho que deveria ser evitado. Acho que o desafio é manter o programa, o Bolsa Família do jeito que está, e ampliar o seu financiamento para incorporar mais pessoas. Então, essa seria a primeira prioridade. Segunda prioridade, investimento público / educação. Tratando aqui como sinônimos, porque educação é uma forma de investimento também. A gente vai ter sequelas importantes depois da pandemia, já está tendo agora, em função do atraso educacional das crianças, tá, e dos jovens. Então, isso é uma questão que eu acho que precisa ter uma priorização. Então, o terceiro item é a agenda da sustentabilidade ambiental, da transição energética. Tá? Então, eu colocaria esses 3 temas aí. Obviamente que a discussão não se esgota nisso, mas me parece que são os 3 consensos que são produzidos aí pela pandemia, do ponto de vista do que deveria ser uma fonte de expansão da política fiscal e de desenvolvimento econômico. Muito bom, Manuel, excelente. Eu queria fazer um comentário bem rápido, porque aqui nesse mundo das redes sociais, ou como dizem algumas redes antissociais, né, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o que fazer é muito simples. Todo mundo sabe, eu cheguei a ouvir isso, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, um pouco a proposta do livro é mostrar que, primeiro, não é trivial o que fazer, ou seja, há vários caminhos possíveis, há várias sequências possíveis a partir de um dado conjunto de elementos e setores que a gente pode orientar e que pode estimular, e há também um conjunto de sequenciamento de políticas do plano tributário, no plano de gastos e também na política econômica. Então, esse ponto o livro tenta oferecer, primeiro, uma visão geral do que seria o problema do desenvolvimento. Então, o capítulo da Débora é muito interessante, porque mostra que o gasto não é neutro em termos da estrutura produtiva, ou seja, a partir de onde ele entra na economia, ele vai afetar setores diferentes, e isso pode ajudar uma política industrial que esteja orientada a reforçar setores que são ou aqueles mesmos afetados diretamente pelo gasto, ou aqueles que são adjacentes, que são reforçados, né, por esses gastos nesses setores. E além disso, a segunda parte, aqui alguém no chat já colocou, e as políticas industriais? A segunda parte é inteira sobre políticas industriais. Mas desde parte de economia dos cuidados, para economia e infraestrutura, questão urbana, passando pela transição verde, né? O Guilherme Magacho e a Camila Grankov fazem um trabalho excelente de listar e colocar todos os problemas e gargalos que a gente tem no plano da ecologia que podem ser nutridos a partir, né, de um plano que considere, como o Manuel colocou aqui, a sua consistência macroeconômica. E o Nelson, no artigo dele na Folha, ele de maneira muito simples colocou, olha, não dá para fazer tudo de uma vez, né, essas questões têm que ser distribuídas no tempo, para que a gente também mantenha a economia estável, sabe, gente? Não dá para chegar lá e pirar o cabeção e querer fazer tudo no primeiro ano, porque aí entra nesse problema que o Manuel colocou, de instabilizar a economia, e o resultado é inviabilizar o restante da execução do plano. Então é algo que realmente é sofisticado, não é trivial. Há vários capítulos que tratam da questão monetária. A gente vai fazer outra live aqui, também com o Braulio Borges, com a Júlia Braga, para discutir a questão do emprego e a questão da inflação e da política monetária, que é tão importante. Então, não achem que é algo assim muito simples. E o livro nem tenta exaurir essa complexidade, tenta apenas revelar isso de maneira o mais clara que a gente conseguiu, sempre de maneira, vamos dizer assim, razoavelmente didática, né, o que a gente consegue transmitir para o público mais geral. Então é um livro que se busca acessível, não a leigos, a pessoas interessadas em desenvolvimento econômico, e eu vou deixar aqui já o link para quem tiver interesse em adquiri-lo, já deixei aqui no chat, vou deixar de novo, tá bom? Para quem quiser lá, ele só está disponível por hora em e-book, a gente ainda está tentando convencer a editora a imprimir, então é importante que vocês comprem o livro e coloquem
né, esse debate, façam um livro circular, compartilhem essa live e as outras que a gente vai fazer, porque aí a gente consegue ganhar mais corpo no debate. Eu quero fazer como o objetivo dessas lives é ser mais breve, né, não fazer como eu geralmente faço de 2 horas e tal, mas algo mais simples, eu queria fazer uma última provocação para vocês três, que tem a ver exatamente com como que a gente faz uma política de ajuste a partir de uma recessão, como a gente está vivendo, para a retomada econômica. Por quê? Essencialmente, o que a gente conversou aqui tem a ver com conflito distributivo. Ou seja, no momento de crise, todo mundo acha que está perdendo, ninguém quer abrir mão do que tá, né, do que já tem, e fazer reforma tributária, muitas vezes, como a gente está vendo, mudar a estrutura de gastos, se torna uma tarefa assim, quase impossível se você tiver um Congresso muito fragmentado. Então a gente está vendo todas as tentativas de fugir do teto, todo mundo acha que o seu gasto é iminente, importante e urgente, e o resultado é que a gente não consegue manter um mínimo, nem ter um plano, né, de como organizar as finanças. Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão final, né, e aí podem colocar os outros temas que vocês tiverem interesse, sobre quais seriam os principais obstáculos a partir da abertura da economia, para que a gente conseguisse direcionar a política econômica, né, no caminho, na linha daquilo que o plano Biden consegue observar. Começar com o Nelson, que está aqui de organizador, mas aqui, Nelson, é improviso, então a gente também já vai pedir tua opinião. Bom, eu acho que hoje o principal aí é a Débora e o Manuel, vou tentar falar muito rápido. Eu acho que foi legal que o Manuel colocou, que é uma coisa do como pagar, né? Qual é a sustentabilidade de um programa de expansão fiscal que o Biden está colocando, se aquilo se aplica ao Brasil. O Manuel colocou muito bem que depende da relação entre taxa de juros que o governo paga e taxa de crescimento da economia, né? O famigerado R-G, que nós economistas falamos, né? O quanto o governo paga, o juro real, menos o quanto cresce a receita do governo, que é o crescimento real. E aí, nesse ponto, é muito importante, como o Manuel colocou, usar a medida de inflação relevante para o governo. Não é a inflação consumidora, é o crescimento do PIB, né? E aí o que acontece no Brasil, quando você tem um crescimento, preço de commodities e tal, está acontecendo nesse ano, parece que o crescimento dos preços medido pelo PIB ele é muito maior do que o preço ao consumidor. Então isso temporariamente deu um alívio. Deu alívio em 2003, como o Manuel colocou, deu alívio em 2008, está dando alívio agora. É temporário, não é para sempre. O Brasil é um país onde o juro real é maior que o crescimento. Então, o que isso significa? Significa que uma expansão fiscal, diferente dos Estados Unidos, uma expansão fiscal não vai se pagar integralmente por si mesma. Em algum momento no futuro, o governo vai ter que fazer algum ajuste compensatório. Pode ser uma elevação de receita, todos nós aqui defendemos uma elevação da receita progressiva, pode ser uma redução de gastos não prioritários. É uma questão de tempo, né? Aí vem um grande debate, que o André colocou muito bem, que é o seguinte: em toda democracia existe um debate entre os serviços ou produtos que a sociedade quer do Estado e quanto a sociedade está disposta a pagar por isso. Elas não são consistentes. E aí cabe à política fazer essa intermediação. Então eu acho que tem espaço fiscal, sempre tenho dito isso, não dá para fazer tudo, mas nós estamos vendo agora, o orçamento vai ser furado, o Manuel fez uma boa estimativa aí, num outro debate que a gente tem lá no híbrido, vai ser furado em 50 a 60 bilhões, o orçamento que foi mandado. O governo mandou um orçamento e já disse, isso aqui não dá, eu preciso de mais 50, 60 bilhões. Então vai se arrumar 50, 60 bilhões. A dívida vai ser um pouco mais alta do que está previsto no orçamento, mas não vai quebrar o Brasil, é uma coisa administrável, né? E aí a questão é o que? Onde você vai colocar isso? A Débora colocou muito bem. Se você colocar no Bolsa Família, se você colocar na transferência de renda, é um impacto, é uma economia de um jeito em 2022. Se você colocar em emenda parlamentar, é de outro jeito. Se eu colocar em ciência e inovação, é outro jeito. Tá? E aí, o economista tem opinião para tudo, né? Se perguntar, ele vai dar opinião para tudo. Agora, tem várias alternativas, né? E essas alternativas que a gente procurou aí no livro colocar as principais, por isso que a gente chamou várias pessoas, né? Cada um para vender o seu peixe. Isso aqui eu acho mais importante, acho que isso aqui merece uma alocação desse espaço fiscal, sabendo que o espaço fiscal no Brasil não é infinito, nem nos Estados Unidos ele é infinito, né? Mas também sabendo que ele não é zero. E aí, como trazer isso? Eu espero que seja esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, deixando claro para as pessoas que escolhas têm que ser feitas, né?
E apresentando, nós como economistas temos que apresentar muito honestamente quais são os custos, os benefícios e os riscos de cada estratégia, né? Porque frequentemente em economia, o economista ele aponta todos os riscos da estratégia que ele não gosta e aponta só os benefícios da estratégia que ele gosta, né? Acho que a gente tem que tentar fazer os dois, né? Então tem estratégia, tem risco de inflação fiscal? Tem risco de inflação fiscal também. E por isso que a gente tem que ter checks and balances para ver se aquilo está sendo bem administrado ou não e saber até onde vai, dosar, esse tipo de coisa. Obrigado. Perfeito, Nelson. Vamos para a Débora, seus comentários finais. Concordo muito com o Nelson e acredito também que a gente tenha, sim, espaço fiscal e que, obviamente, ele não é infinito. Acho que o principal entrave hoje, pelo que a gente está vendo, existe até certo consenso em relação não em todas as políticas que devem ser adotadas, isso é impossível, obviamente, mas, por exemplo, né, no meu peixe aqui, que é a proteção social, que são, de fato, as transferências, eu acho que existe certo consenso que a gente precisa aprofundar a proteção social, e que isso tem que ser feito, obviamente, né, considerando que o espaço fiscal para isso, a gente tem certo espaço, mas, obviamente, a gente vai ter que discutir reformulações aí do ponto de vista tributário, principalmente. E é por isso que eu tenho chamado muita atenção para isso. Eu acho que rediscutir a proteção social no Brasil hoje, ela é muito mais em termos de conseguir mapear os financiamentos mais eficientes, e aí, por exemplo, né, a partir da tentativa de deixar o nosso sistema tributário menos regressivo, um pouco menos regressivo, tributar quem é subtributado, exatamente para a gente não ter efeito contraproducente. E aí a gente passa, obviamente, por uma reforma tributária. O que a gente tem visto hoje é, de fato, essa dificuldade de discutir boas reformas. Eu sou, acho que quem me acompanha sabe, que eu sou grande defensora das reformas tributárias, tanto do consumo quanto da renda. Acho que a tributação do consumo no Brasil hoje, a gente precisa modificá-la também, a gente tem que torná-la mais eficiente, ela é extremamente cumulativa, ineficiente, e gera uma série de problemas. Tem um trabalho nosso que mostra, inclusive, que a gente tem efeitos distributivos, mesmo com a reforma do consumo, só com a reforma do consumo. Mas, obviamente, isso é limitado. Então, a gente precisa, sim, fazer uma reforma em que a gente ataque tanto a ineficiência no consumo, quanto a regressividade, a pouca progressividade que a gente tem na tributação da renda, e até mesmo fazer com que a tributação da renda ganhe mais espaço. Só que eu acho que, então, na minha concepção, para ter essa trajetória mais sustentável, para que a gente consiga rediscutir um plano de recuperação verde, um plano de recuperação inclusiva, a gente precisa modificar a estrutura do financiamento no Brasil. E aí eu acho que a maior dificuldade hoje é política, do ponto de vista de que a gente consiga fazer boas reformas. Então, já defendi muito a reforma tributária, ainda defendo, obviamente, mas acredito que é impossível, pelo que a gente está vendo, passar uma boa reforma no momento atual. A gente viu com a tributação, a reforma do IR, na verdade, a gente viu com as outras também, as discussões, né, da reforma da tributação do consumo não avançaram, o governo acabou propondo uma coisa ainda menor, mas também não avançou. A gente viu com a tributação do IR, com a reforma da tributação do IR, que quando foi para o Congresso, a coisa degringolou, né, e de uma forma que, de fato, quando a proposta da tributação, da reforma da tributação do IR veio, eu acho que foi para a gente uma grande surpresa e eu fiquei feliz. Falei, nossa, até que enfim vamos tributar uma bandeira que a gente defende aí há tanto tempo, né? E aí que os economistas também progressistas vêm estudando muito. Até que enfim vamos, de fato, tributar dividendos, etc. Mas aí a gente sabe o que virou, né? Virou, de fato, mais uma tributação de dividendos para inglês ver, porque isentou os dividendos até 4,8 milhões, ou seja, limitou demais a capacidade arrecadatória do tributo, ao passo que acabou desonerando mais a renda do capital, que gera incertezas do ponto de vista das transferências, do FPM, do FPE, que são muito importantes hoje, exatamente para custear a educação e saúde, que são outras esferas que a gente precisa também olhar e que são progressivas e que são muito necessárias também para combater a desigualdade.
Então, na minha concepção, o principal entrave é, de fato, político, porque a gente tem muita dificuldade de coordenação hoje, né? O que a gente observa, de fato, é essa dificuldade enorme de coordenação do executivo para que a gente consiga aprovar boas reformas com um Congresso totalmente fragmentado, como a gente tem visto. Então, agora, eu acho que a gente vai conseguir, talvez, dialogar e discutir boas reformas, né, num próximo governo, espero. Sou esperançosa nesse ponto, de que a gente consiga, de fato, num próximo governo, discutir boas reformas e aí sim, de fato, né, conseguir pensar um plano de recuperação que seja, né, diluído ao longo do tempo, obviamente, que nos traga uma recuperação, uma estrutura de gastos e, consequentemente, de modificações tributárias também ao longo do tempo, para tornar aí a nossa trajetória da dívida pública também, né, mais sustentável, mas que a gente consiga colher frutos aí importantes do ponto de vista, principalmente, da inclusão social, né, e da recuperação verde. Então, para mim, o principal entrave é político. Queria só ressaltar mais uma coisinha, mas aí foge um pouquinho disso, que é discutir esse novo paradigma da política fiscal também. Eu acho que tem uma outra coisa também que é importante a gente levar em conta, que em 2008, por exemplo, né, até então, na crise de 2008, a gente não discutia tanto os programas sociais, aí no caso de transferência, como também uma política fiscal, né? Era mais uma política ali de alívio para a população mais pobre, para, de fato, com essa característica mais de reduzir vulnerabilidade social, etc., essa racionalidade mais social. O auxílio emergencial, por exemplo, não foi uma política criada, né, com o objetivo de ser uma política fiscal suavizadora de ciclo, mas o que a gente observou é que ele foi. Então, eu acho que tem uma nova questão para a gente discutir também, até que ponto as novas crises, mesmo que não sejam sanitárias, mas a gente tem novas crises para enfrentar no futuro, né? A gente sabe, tem crise climática, tem uma série de outras crises, né? Não sabemos ainda, até mesmo do ponto de vista sanitário, como vai ser. E aí, eu acho que é um elemento importante a gente discutir políticas de transferência também como instrumento de política fiscal, exatamente porque a população mais pobre em geral, a mais afetada pelas crises, a gente sabe disso. E aí, por que não, obviamente, com uma série de outras medidas, também focalizar a política fiscal na população mais pobre? Eu acho que o auxílio emergencial, no nosso caso, ele trouxe, assim como outros países também, que usaram auxílios, etc., ele trouxe também esse novo paradigma para pensar a política fiscal a partir de programas, de fato, focalizados nos mais pobres, e não, né, tão especificamente em setores, para estimular a economia no momento, né, dos vales. Então, acho que é importante trazer essa discussão nessa questão da política fiscal. A gente fez um estudo aqui também que a gente projetou, né, estimou, na verdade, o impacto do auxílio, projetou inicialmente lá no começo, mas depois agora a gente já fez uma simulação observada, a partir do cenário observado, para avaliar o quanto que o auxílio emergencial, de fato, ajudou, né, a mitigar a nossa recessão. E aí, de acordo com os nossos resultados, a gente teve uma mitigação de 3 pontos percentuais. Então, com o auxílio, seria, de fato, a gente teria uma recessão de 7%, ao invés de uma recessão de 4,1%, se a gente tivesse um cenário totalmente sem o auxílio emergencial. Então, a gente fez a simulação de retirar o auxílio emergencial, a gente chama de decomposição, de simulação histórica. Então, a gente olha os dados observados, faz um cenário que o auxílio está presente, e a gente faz um cenário de política que a gente retira o auxílio. E aí a gente consegue avaliar esses impactos setoriais e também macroeconômicos. E aí a gente observou esse impacto de 3 pontos percentuais de mitigação da recessão que a gente potencialmente teria caso o auxílio não tivesse sido implementado. Então, acho que é mais um elemento para a gente discutir também nas próximas, né, para a economia e em termos teóricos, e para as próximas crises, se a gente também não deve ter um sistema de proteção social que tenha a capacidade de inflar, né, em momentos de crise, e se enxugar um pouco mais nos momentos de mais estabilidade econômica. Marcelo Medeiros tem discutido bastante isso. Eu acho que é uma questão que a gente vai ter que discutir e que é importante também, exatamente para a gente criar a capacidade de fazer essa política fiscal mais focalizada nos mais pobres nesses momentos de crise, visto que, em geral, o que a gente observa é um impacto bem expressivo. Obrigada. Muito obrigado, Débora. Você contando da reforma tributária, eu confesso que assim que saiu a primeira proposta, eu esperei um dia para me manifestar, porque eu li, eu falei, será que é isso mesmo? Porque parecia boa. Aí eu falei assim, mas eu não estou acostumado a ver principalmente política tributária, né?
que é o que você nunca esperaria, por exemplo, de uma pessoa como Paulo Guedes, uma equipe econômica como a que existe ali. Então, eu também fiquei chocado, esperei os especialistas se manifestarem, porque parecia realmente bom demais, e aí as pessoas começaram a dizer, realmente, ela vai na direção correta, né? E aí, ao longo do tempo, ela foi se desidratando. Mas vamos lá, Manuel. Bom, André, você sabe que nessa discussão da reforma tributária, a equipe econômica não te decepcionou, porque depois que mudaram a reforma, eles falaram que apoiavam a reforma nova. Então, decepcionado você não ficou. Tá? Era um cavalo de Troia ao contrário que eles mandaram para o Congresso. Depois eles deixaram a gente sonhar, né, Manuel? Eles mandaram o cavalo de Troia vazio e depois deixaram o pessoal entrar lá no cavalo de Troia e apoiaram. Tá? Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, antes deixa eu só fazer uma observação sobre essa questão da taxa de juros e do crescimento na dinâmica da dívida, para não ser mal interpretado. Do ponto de vista dinâmico, é a taxa de juros nominal e a evolução do PIB nominal que determinam a dinâmica da dívida. Só que existem combinações diferentes entre taxa de juros nominal e crescimento do PIB. Você pode ter com mais inflação, com mais crescimento, você pode ter com mais taxa real, com mais inflação. Então, assim, o que eu observei é que nas recuperações cíclicas, o crescimento nominal supera a taxa nominal. Evidentemente que a gente não está defendendo que a gente busque uma solução fiscal via inflação. O que acontece, historicamente é o que tem acontecido, são ciclos distintos determinando a dinâmica da dívida. Com o tempo você combate a inflação, no ciclo de commodities se dissipa e o deflator do PIB converge eventualmente para o IPCA. Assim, tem que tomar cuidado com isso, porque eu vejo algumas análises dizendo que o governo virou sócio da inflação. Eu não enxergo dessa forma, eu enxergo como um ciclo natural decorrente de 2000, igual o que aconteceu em 2003, ou similar ao que aconteceu em 2003 e 2010. Eu vejo o Banco Central tentando combater essa inflação, e na medida que os choques se dissiparem, eu acho que a gente caminha para uma normalização de política monetária. Não tenho nada no horizonte que me faça mudar, ver de forma diferente, pelo menos por enquanto. Tá? Então, eu queria fazer só essa observação para não ser mal entendido. É isso. Sobre a sua pergunta, eu acho que tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, a gente tem que parar de cavar esse buraco. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existe uma fragilização, uma fragmentação, algum desmantelamento das capacidades estatais. Tá? Então, assim, para você ter uma atuação mais efetiva, a gente precisa parar com esse processo que a gente tem visto nos últimos anos. Se é um país forte, ele requer setor privado forte, governo forte, e que explorem a sinergia entre ambos. Tá? Se é um governo fraco, vai gerar apropriação, fontes de iniquidade das mais variadas formas. Um setor privado fraco não consegue gerar crescimento e emprego para ninguém. Então, o que eu vejo nos últimos anos é o país começando cavando demais. Tem que parar de cavar um pouquinho para a gente começar a tapar o buraco depois. Tá? Então, acho que, do ponto de vista de princípio, eu acho que essa é a questão mais imediata. O segundo ponto que eu acho importante na questão fiscal, vai ter que ter calma. E vai ter que usar tempo. Tá? A gente tem uma dívida alta, uma sociedade muito pobre, mais desigual e que demanda mais serviço público. Então, respondendo aí a sua pergunta, para compatibilizar o ajuste com o desenvolvimento, a gente vai precisar ter planejamento econômico, definição das diretrizes e muita calma nesse processo. Tá? Essas pessoas vão ter que entender que esse processo vai ser longo mesmo, mas se você mostrar direção e ao longo do tempo mostrar resultado, todo mundo tem confiança de que a gente consegue sair da situação que a gente se encontra. Terceiro aspecto que eu acho importante, em particular na discussão de política fiscal, que tem a ver com o primeiro ponto, que é parar de desconstruir a capacidade estatal. Tá? Mas que de todo modo já era um problema antes, que é a questão da governança pública. Tá? Política industrial é intensivo em governança pública. Tá? O Robert Hawthorne, que escreveu um artigo cerca de 1 ano e meio atrás, na revista keynesiana dos Estados Unidos, e que pediram para ele avaliar o keynesianismo
desde os seus primórdios até onde a gente se encontra. E aí tem uma passagem dele muito interessante que ele discute por que o keynesianismo nunca deu certo na América Latina. E aí o ponto que ele chama atenção é o problema de governança. A gente faz as políticas, mas a gente nunca tira quando o ciclo econômico pede para a gente tirar, a gente nunca tem uma dificuldade com esse tema. Então a questão da governança, eu acho que é absolutamente importante para a gente ter uma política fiscal mais eficiente, em particular uma política industrial que traga mais retorno social. E aí, nesse sentido, assim, dado o que o Nelson falou, que é verdadeiro, se você não gosta de política industrial, você usa os casos de fracasso. E diz que o problema do brasileiro é que ele não desiste nunca, né? E quem defende política industrial olha para os casos de sucesso. Obviamente que a gente tem os dois, né? Então é importante a gente, nesse começo, focar nas coisas que podem trazer mais retorno social e mais retorno rápido. Eu acho que esse é um critério importante dentro da hierarquia ali que vocês, da fila que vocês montaram, né, no livro, né? Você pensar os temas que estão ali a partir de alguns critérios objetivos. O que pode trazer retorno social mais elevado? O que talvez não seja tão intensivo em recurso público, eu posso combinar com o setor privado? E o que dá retorno rápido exatamente para ter um efeito de demonstração perante a sociedade. Tá? E, por fim, aí na questão do ajuste, assim, a batalha do ajuste é uma batalha entre gastos produtivos e gastos improdutivos. Do ponto de vista de crescimento econômico, o ideal é você cortar gasto improdutivo, que tem multiplicador macroeconômico baixo, e preservar e aumentar a parcela dos gastos produtivos, que tem mais multiplicador, mais efeito multiplicador, mais efeito sobre o crescimento econômico. Essa é a batalha. Tá? O que eu vejo nos últimos anos, já escrevi alguns artigos sobre isso, a gente tem cortado muitos gastos produtivos, mas os gastos improdutivos, ou que geram fonte de iniquidade, eles permanecem no orçamento. Tá? Então, a gente tem que buscar alguma forma de atenuar esse efeito composição dos gastos públicos que eu tenho visto nos últimos tempos. Maravilha, gente. Fantástico. Com isso, a gente vai se aproximando aqui do final. Eu quero agradecer demais a Débora e o Manuel por, né, destinar esse tempo num domingo à noite, o Nelson também, né, que é o tempo que a gente geralmente está com a família, mas por esse propósito nobre que é lançar o livro e iniciar esse debate. A gente tem aqui o Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, está aqui no chat conversando, discutindo com a gente. Um prazer, uma honra tê-lo aqui. Tem também o Wallace Moreira, que está no Conexão Xangai. Aliás, pessoal, Conexão Xangai não acabou, tá? Ele vai voltar em breve, as pessoas estão preocupadas. E a Hélida Graziani, também grande amiga aqui do canal, minha grande amiga também, excelente, sempre discutindo política fiscal do ponto de vista do direito econômico, e todos vocês que sempre acompanham o canal, é muito legal ter esse debate aqui, que é apenas o primeiro, né? Eu vou ver quantas vezes eu consigo arrastar o Nelson aqui para o nosso debate, né? Mas a gente pretende fazer lives com todos os autores e autoras, para que vocês tenham uma visão geral do livro. Obviamente o livro é muito mais detalhado, vai com muito mais cuidado nas questões, mas a nossa ideia aqui é também dar uma cara a quem contribuiu com o livro, para que vocês já reconheçam, né, esses rostos no debate público e também na hora de ler as nossas reflexões. Então eu vou deixar de novo o link aqui do livro para quem tiver interesse. Eu peço que vocês divulguem. Lembrem-se que o livro agora só está em e-book. A gente fez essa opção para que o livro saísse mais rápido, porque o nosso interesse é divulgar essas ideias, é fazer com que a gente se engaje no debate público, e a gente vai insistir ali, tentar fazer o impresso, porque muita gente gosta do impresso. Já recebi muitas mensagens pedindo o impresso autografado e tal. A gente ainda não tem, não dá ainda para assinar e fazer dedicatória no digital. Então agradeço demais, Manuel, Débora, Nelson, pela honra desse debate, todos que nos acompanharam aqui, e fiquem antenados, compartilhem a live, e a gente vai ter mais, possivelmente na terça-feira, está quase confirmado. Eu e o Nelson voltaremos aqui com a Júlia Braga e o Braulio Borges. Eu vou confirmar ainda nas próximas horas para vocês. Às 7h da noite estaremos aqui. Então fiquem muito bem, um grande abraço. Bidenomics nos trópicos, apenas começando os nossos debates, e a gente espera avançar muito mais. Fiquem bem, bom domingo, boa semana.